Paz e bem. Todas as vezes que Jesus adentrava algum lugar, alguma casa, algum recinto, ele desejava a paz. Porque com a paz, a gente abre todas as portas, janelas, corações. Que a gente lembre o tempo todo, enquanto médico, que nós somos, essencialmente na origem, pontes de paz para as pessoas, que a espiritualidade, que o universo, que Deus nos convida ao cuidado. Nós, no final do dia, somos pontes de paz. Que a gente se lembre disso e tenha muito cuidado, para que, ao lembrar que o berço é irmão do caixão, existe um tempo entre o berço e o caixão. E que o maior bem que nós temos é o tempo. O maior bem que a gente tem. Cuidado, não desperdice o seu. Nós não sabemos o número da senha, não sabemos quem está na nossa frente. Até porque se nós soubéssemos, a gente ia ficar na retaguarda, com muita delicadeza, deixando alguém passar na frente para falar que não deu tempo de eu fazer o que eu tinha que fazer. Antes de Deus me convidar para voltar para Ele. Parece que quando eu preparei a minha fala, acolhi no convite que Padre Rodolfo me fez, e a minha segunda vez aqui em Campina Grande, já me sinto pertencente por ele, por Thaís, por Maria Tereza, por Jeremias, pelo Rossandro, que é um grande amigo também, mas sempre me sinto muito acolhida aqui. Então, eu queria muito agradecer a todos vocês pelo esforço hercúleo que vocês fazem nesses 3 dias, para que o que foi visto ontem, hoje e amanhã, possa de fato ser transformador, possa trazer uma semente no coração de cada um que aqui está, que escutou e veio, porque alguma coisa Jesus tem para você aqui nesse encontro. Quando Dom Antônio falava da gente ter o olhar para o humano, para a pessoa, para a biografia e não para a biologia. Nós temos um hospital de cuidados paliativos que nós inauguramos há 2 anos, quase 150 almas já passaram pelos nossos cuidados. E a única frase que tem tatuada na parede é essa, 1998, Patch Adams, O Amor é Contagioso. Quem não assistiu esse filme, assista. Porque essa frase resume muito do que o Dom Antônio disse hoje para a gente. Quando eu cuido de uma doença, eu posso ganhar e posso perder. Mas quando eu cuido de um ser humano, é impossível não ganhar. Eu sempre vou ganhar. Por isso que, como oncologista, essa linguagem bélica de que fulano perdeu para o câncer, isso não existe no meu coração, na minha boca e nem na minha prática diária, porque ninguém perde. A gente passa jornadas na vida. E como também Dom Antônio disse há pouco sobre Viktor Frankl, que é um dos grandes sobreviventes do Holocausto, ele tem uma outra frase, Dom Antônio, que fala que quem elegeu o porquê não recusa o para quê. Na minha terra, em Minas Gerais, tem um grande escritor, um gênio chamado Guimarães Rosa, onde ele disse a mesma coisa com outra palavra. Quem elegeu a meta não pode recusar a travessia. Por isso que naquela época, Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, e também Guimarães Rosa, ensinam para a gente que, na realidade, a gente precisa lembrar é para quem que a gente se levanta todos os dias. Quem são seus laços de amor? Por que você se esforça? Por que o ofício sagrado diário da medicina faz com que você se esforce tanto? É porque existe o para quem você se levanta todos os dias. Porque a última palavra na medicina não é da doença, é de Deus.
E Deus faz milagre nas nossas vidas enquanto pessoas que cuidam. E faz milagre também nas pessoas que nos confiam o cuidado. A última palavra jamais é da doença. Cuidado para não resumirmos a nossa habilidade, o nosso dom e talento a um diagnóstico. Existe um câncer de pâncreas no quarto tal. Não. Isso é muito pequeno. Existe o seu José, que tem 3 filhos, 8 netos, fazendeiro, carpinteiro, jardineiro, apaixonado pela dona Laura, e que nasceu para fazer o bem, para trazer a gentileza para o mundo. E que por um acaso, um pequeno detalhe, ele está com câncer agora de pâncreas. Mas ele não é um câncer. E nesse sentido, embora não pareça, porque os anos passaram, mas essa aqui sou eu. A Rafaela, minha filha, Vitor Hugo, meu filho, e meu marido, que é o meu José. Deus deu um José para Maria, deu um para mim também. Vou fazer 30 anos de casada, casei com meu primeiro namorado, estamos juntos há 37 anos. Quando nós chegamos em Montes Claros, norte de Minas, que é onde eu moro, eu com os meus filhos saudáveis, meu marido vibrando com as minhas ideias de querer reunir pessoas para ajudarmos, levarmos sopa na madrugada para as pessoas na rua, existia dentro de mim uma inquietude que eu precisava fazer algo para agradecer a Deus. O marido que eu tinha e os filhos que eu tinha. E que graças a Deus eu ainda os tenho na mesma jornada que eu frequento. E quando eu chegava de manhã cedo na oncologia da Santa Casa, por volta de 7 horas, eu vi os pacientes se acotovelando para entrarem, para pegarem a senha, para terem direito a uma consulta às 10, 11 horas da manhã, fazerem a quimioterapia depois do almoço e pegarem o ônibus do município de noite. Gente, como uma pessoa pode vencer um câncer se saiu meia-noite para passar a madrugada toda viajando, para conseguir pegar uma senha, para passar no médico, para sentar numa poltrona, fazer tratamento, pegar o ônibus de volta e chegar 11 horas, meia-noite. 24 horas de jornada para uma pessoa com câncer. E que muitas vezes, quiçá, ela sabe o que é que essa palavra vai fazer na vida dela daí para frente, dos seus amores. E aí um dia, eu estava no corredor, indo ao banheiro, e um senhor abraçou minhas pernas, seu Leonardo. Antes de eu chegar no banheiro, eu passei no meio daquela multidão, uma multidão de pessoas para consultar, e nem todos conseguiam cadeira no mesmo dia para fazer quimioterapia. Quando eu fui passar no corredor para ir ao banheiro, alguém prendeu as minhas pernas. Eu me lembrei de Jesus, quando Maria Madalena chega próxima dele. E eu falei, o que é isso? Aí eu falei, o senhor Leonardo, ele falou assim, doutora, me deixa fazer quimioterapia aqui? Aqui? Aqui no chão. Ele estava de cócoras. Mas por que se levanta, seu Leonardo? Isso foi antes dele perder os movimentos da perna. Por que, doutora? Amanhã é o aniversário do meu filho. E o ano que vem eu não vou estar aqui. Amanhã eu quero estar na minha cidade, passando o aniversário dele com ele. E já me avisaram que não tem poltrona para eu fazer quimioterapia hoje, que eu tenho que voltar amanhã. Eu tirei seu Leonardo do chão, levei para o consultório, parei tudo, esperei fazer a quimioterapia, avisei meu marido que eu não ia almoçar em casa aquele dia. E olhando e contemplando o seu Leonardo dormindo na maca de examinar dentro do consultório, porque não tinha outro espaço no hospital, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa, Jesus. Não dá para essa realidade se repetir todos os dias. Eu preciso pisar e o Senhor abrir o mar a pé enxuto. Eu preciso passar. Me ensina o que eu tenho que fazer. Me dá a coragem,
em cima do meu medo. Naquela época, nós morávamos de aluguel com os 2 filhos pequenos, e eu achei uma casa para alugar, pequenininha, mas na rua atrás, de onde era a oncologia. Eu cheguei em casa tão feliz e falei para o meu marido assim: Jarbas, eu tenho 2 notícias para te dar. Quais são? Eu falei: uma não sei se você vai gostar e a outra é muito boa. Qual que você quer primeiro? Ele falou: solta a boa primeiro. Achei uma casa pequenininha, com 7 leitos. Mas vou convidar os pacientes que eu já comecei a tratar na rede privada e que têm condição financeira, e eles vão abraçar essa ideia comigo, porque Deus me fala que isso é possível. E nós vamos abrir essa casa. Eu acabei de achar a casa. E ele: qual que é a notícia ruim? Eu olhei para ele e falei: você que vai pagar o aluguel. A gente morava de aluguel na época. E aí, o que aconteceu? Aconteceu essa pergunta, que é o que a gente falou aqui há pouco tempo, que nós somos pontes de paz na vida de quem a gente cuida. Milhô Fernandes, que morreu há poucos meses, ele me ensinou, desde quando eu era adolescente, uma frase que eu amo e que todos os dias, de alguma maneira, alguém fala essa frase para mim no consultório, quando alguém chega e fala assim: doutora, mas eu estou com câncer. Agora que eu consegui comprar minha casa, agora que eu paguei a faculdade dos filhos, agora que meu marido voltou para a nossa casa, agora que nós terminamos de pagar a caixa econômica da minha casa e minha vida, e agora o câncer chegou, por quê? Quando a gente acha que já tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. É para nos lembrar que essa vida que passa, para a vida que não passa, nós não podemos jogar fora as nossas habilidades, os nossos dons, os nossos talentos, que vêm embrulhados com um nome que se chama tempo. O tempo que você tem para fazer mais ou menos é o tempo que você tem para fazer com excelência. Lembre-se disso todos os dias. E por isso, eu estou colocando as minhas habilidades a favor de quem? Eu estou olhando para o meu próprio umbigo, aquilo que me convém? Ou eu me lembro de Albert Schweitzer, que saiu da Áustria, um médico exemplar, e que se sentiu inquieto, apesar de estar ganhando muito dinheiro, apesar de ser uma mente brilhante, larga tudo e vai para a África Central. Lá na África Central ele começa a cuidar das crianças desnutridas, das doenças tropicais, faz o impossível no possível que ele tinha. E qual que é a frase que ele deixa como um fruto de um movimento, de uma ação que ele trouxe para a gente? Abre aspas, ele diz: dentre vocês só será verdadeiramente feliz aquele que aprendeu a servir. Fecha aspas. Esse homem encontrou um sentido na vida, um propósito na vida, que é o que nos move. É o que nos move a isso. É exatamente a favor de quem? Quando eu abri o hospice, vocês devem ter ouvido falar de Ana Cláudia Arantes, que escreveu A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Todos os anos eu faço um congresso, a Thaís teve o ano passado. Todos os anos a Ana vai. A parte desse livro ela escreveu lá em casa, em Montes Claros. E aí ela veio falar sobre a importância da gente ter um hospice com uma filosofia de vida, que é exatamente lembrar aquela pessoa que ela tem o direito de resgatar os seus sonhos. Não é um diagnóstico que te define. Não é a doença que é a última palavra, de novo. É para lembrar que, se existe uma doença que ameaça a continuidade da sua vida, lembre-se de ocupar-se de viver. É isso que essa medicina linda faz. Ela não foca na morte. Ela foca nas possibilidades de você que está vivo. Maria Júlia Silva, uma grande enfermeira, chefe da USP,
uma querida que todos os anos também vai no congresso que a gente organiza. Maria Júlia escreveu um livro que se chama O Amor é o Caminho. Se alguém não leu, leia esse livro. Ele está esgotado, você acha só mesmo pelo Amazon. O amor é o caminho, a história dela enquanto enfermeira. E aí a gente vai passando e pensando assim, o que isso aqui de Harvard tem a ver com você? Tem a ver, quando eu fiz a defesa do meu mestrado em câncer de mama em 2011, quando eu cheguei em casa, um paciente com melanoma avançado, que tinha vindo do INCA, Dom Antônio, e o médico do INCA tinha pedido para me procurar, para que ele morresse comigo. Esse paciente sentou e falou assim, eu vim morrer com você. Pensa uma pessoa falar que está vindo morrer com você com um sorriso escancarado, um riso latifundiário. Aquilo me desconcertou tanto. E nós fomos falar sobre sonhos que a gente não tinha realizado ainda. E ele foi me falar que ele ainda não tinha montado a árvore de Natal em nenhum dos anos com os 2 netos. E aí nós colocamos como prioridade montar a árvore de Natal com os netos. E quando eu cheguei em casa, esse amigo tinha me dado vários livros, Elizabeth Kübler-Ross, a história da Cicely Saunders, enfim, várias histórias interessantes. Eu devorei aqueles livros em menos de 10 dias e pensei, aí é algo onde tem um terreno fértil para eu poder fazer meu coração pulsar mais forte, mais acelerado. E aí, eu fui para os Estados Unidos conhecer essa mulher que publicou um artigo no New England, que a gente sabe, nós que somos médicos, é considerado o Index, a revista de maior impacto científico no mundo. E essa mulher escreveu um trabalho sobre câncer de pulmão, randomizando metade dos pacientes com câncer de pulmão avançado, recebendo tratamento tradicional, e a outra metade recebendo tratamento tradicional e cuidados paliativos. Eu fiquei absolutamente fascinada com esse artigo, que foi publicado no final de 2010, 2011. E aí eu falei, bom, eu vou mandar um e-mail. Quem sabe essa mulher me recebe? E essa médica me recebeu. E ao chegar lá, contei para ela que eu tinha fundado uma associação por causa do seu Leonardo. Porque seu Leonardo me fez pensar que eu tinha que fazer algo. E por isso que eu aluguei a casa com 7 leitos, que hoje tem 54. Já com sede própria. Uma hotelaria de Albert Einstein. Que as pessoas que chegam do Einstein, do Sírio lá, ficam impressionadas com a beleza do lugar. De tão digno que é. Porque para os queridos de Jesus, gente, tratamento de rei. A gente não dá qualquer coisa para quem é o querido, escolhido de Jesus. Porque se Jesus ensinou para a gente que Ele enxergou quem era invisível, Ele trouxe para junto dele quem estava à mercê pela sociedade, a gente não pode esquecer disso. Que são essas pessoas que merecem o nosso melhor, a nossa melhor atenção. E aí, quando eu tive com ela, a Jennifer Temel, ela me falou, Prícila, todos os anos eles abrem 30% das vagas do PSEP, que é um curso de pós-graduação em cuidados paliativos em Harvard. Por que você não tenta? Eu não só tentei, como eu passei, fui para Harvard, na época eu fui a única brasileira que fez o curso, tinham 5 brasileiros que tinham ido antes de mim nos anos anteriores. Mas no dia que eu fui fazer a prova, fui esperar o resultado não saiu no tal horário, e meu marido chegou lá no hospital e falou, e aí, deu certo? Eu falo que a melhor coisa do mundo é você ter de companheiro de vida, de jornada, alguém que te admira e torce por você. Aí eu falei com ele, vida, não foi dessa vez, que pena. Tem problema não, ano que vem a gente tenta de novo. Quando ele saiu, eu terminei de atender uma meia hora depois, que eu abri o e-mail, estava lá, você foi aprovada em Harvard. E aí eu cheguei em casa e falei com ele, olha,
Você tinha me perguntado se tinha dado certo, eu falei que não, mas eu me lembrei que quando eu fui fazer a entrevista, eu te falei que não daria para mim, porque eram só 70 vagas ao todo. E aí você me perguntou se eu precisava das 70 vagas. Isso nos move a pensar que foi lá em Harvard, o Eric Kessel, que é o livro mais estudado sobre sofrimento humano no mundo, foi meu professor e foi indicado ao Prêmio Nobel de Medicina. Ele não ganhou, mas foi indicado. Ele está vivo até hoje. A Susan Bloch, que era a chefe da cadeira, ela se afastou por um câncer de ovário avançado. Mas eu fiz com eles o curso, e aqui um pouco dos frutos, do que eu trouxe depois que eu voltei de Boston, que fiz o curso de pós-graduação. A primeira coisa que eu fiz foi montar o ambulatório de cuidados paliativos, há 9 anos atrás. A gente já tinha casa de apoio. Em 2013 nós fomos para a sede própria, porque Deus, nós vamos pisando, Ele vai abrindo o mar, só Ele para explicar, porque Deus é Deus, e a gente só falava assim, é para seguir? Vamos embora. A gente seguia. Quantas vezes eu cheguei de madrugada, acordava e falava para mim, meu Deus, como é que eu vou pagar o 13º das pessoas que trabalham aqui? No outro dia chegava uma pessoa e falava assim, fulano pediu para te passar esse envelope, que é para você levar para a associação. Eu abria, tinha um valor exato do 13º. Os sinais do céu. A gente não precisa temer. Outro recado do céu. Quando eu abri a casa, essa senhora tinha uma medalha, como a minha é de ouro, a dela era de prata. Nossa Senhora das Graças. Ela tinha uma medalha grande, não dá para ver na foto. Mas na hora que eu cheguei, essa paciente tinha um câncer de bexiga avançada. Quando eu cheguei para falar com ela, ela falou assim, doutora, Deus lhe pague. A minha dor aliviou tanto que tinha 3 meses que eu não dormia. Muito obrigada. Santa morfina que você fez em mim. Eu não sabia o que era dormir. E aí, na hora que eu fui tirar a mão, que foi a hora que a Jaque, minha enfermeira anjo, fez essa foto, ela prendeu minha mão de novo, eu voltei. Ela falou comigo assim, essa obra você vai passar, mas ela vai ficar. E você teve a coragem de pisar primeiro. Isso vai crescer muito. E um dia, isso aqui ainda vai ser um hospital para você cuidar das pessoas que Deus está recolhendo. Quanto tempo atrás ela falou isso para mim? Essa paciente chegou na casa com câncer de colo uterino e falaram para mim que ela não queria tratar, fazer a radioterapia. Eu cheguei no quarto e ela falou comigo assim, eu não vou tratar, isso não adianta de nada, para que eu vou tratar? E ao conversar com ela, eu percebi que ela queria muito confessar. No meio da conversa, eu percebi que ela queria um padre. E aí eu falei, meu Deus, eles organizaram tudo para fazer o planejamento dela daqui 1 hora. Onde é que eu vou achar um padre agora em cima da hora? A gente tem um padre que preside a celebração todas as quartas, mas era quinta. E aí ela falou assim, não é inegociável, eu não vou enquanto eu não conversar com o padre. Eu respirei fundo e falei, vou na capela. A gente tem uma capela com o Santíssimo lá. Na hora que eu ajoelhei, não deu 1 minuto que eu falei, e aí Jesus, conta para mim o que você quer de mim, com essa paciente ali. A moça da recepção, a Thaís, colocou a mão no meu ombro e falou, doutora, tem um padre da Bahia aí, que disse que queria conhecer a senhora, que te segue na rede social, mas ele queria conhecer o projeto, a obra. Eu falei, o padre, manda ele entrar. Coloquei o padre na capela, conversei com o padre 5 minutos, depois eu converso com o senhor, agora eu só tenho que ir lá conversar com ela. Nós fomos, ele deu a bênção nela, foi na época da pandemia. Ela levantou, gente, essa mulher chegou, há 2 dias ela não levantava. Depois que ela conversou com o padre, ela puxou a coberta, levantou e perguntou assim, tem carro lá fora para me levar? Então, os recados do céu, nós não podemos ignorá-los. Porque o tempo todo Deus fala conosco, se você está alinhada com Ele, alinhado com Ele. E isso é de uma grandeza tão grande, que traz para a gente a certeza de que bênção, que a gente faz o que a gente faz.
Que bênção saber que Deus te usa para mitigar o sofrimento de alguém. Aqui são tantas histórias, mas eu vou aqui nossa ida para as casas. Todas as quartas-feiras nós visitamos uma casa onde a assistente social e a enfermeira da associação presente define como prioridade. Alguém que está com sofrimento intenso, a gente vai em comboio, leva material para fazer medicação analgésica, leva o que for, receita, soro, o que for, porque a gente sabe que não dá para esperar. A dor abrevia o sofrimento, abrevia a vida, porque o sofrimento é isso. Ninguém quer viver quando está sofrendo. E aí, dentre tantas histórias bonitas, essa senhora de 102 anos, que a gente foi fazer a visita domiciliar, quando a gente entra para o carro, a enfermeira já começa a falar: doutora, essa paciente tem câncer de tal lugar, não sei o que, a família pediu por isso, por aquilo. Então, quando a gente chega na casa, a gente já sabe o que a gente vai encontrar. Quando nós entramos no quarto de Dona Pedrelina, tinham várias sobrinhas, filhas, parentes ali perto, e eu fui chegando próximo e escutei ela gemendo. Aí eu cheguei, peguei uma cadeira, porque isso é técnica, né? A gente não comunica de cima para baixo, você sempre tem que puxar a cadeira ou ficar no nível dos olhos da pessoa para que a pessoa possa se abrir. De preferência, pegar na mão do coração, que aí o contato vai ser bem mais rápido. E eu perguntei para a Dona Pedrelina: o que a senhora quer de mim? A senhora está em sofrimento, não está? O que a senhora quer? E ela me disse: água. Eu quero água. Não sei se vocês vão ver que está muito longe, mas aqui é uma garrafa de água. Está dando para ver aqui, Brígida? E eu dei água, daqui a pouco ela pediu água, mais água. Eu falei: gente, mas que torneira é essa? Para onde é que essa água está indo? E a mulher só gemia. Eu tentava contato, ela não me respondia. E aí, eu falei: meu Deus, eu vou embora sem ter feito nada por ela. Na mesma hora me recolhi, fechei os olhos e falei: Jesus, o Senhor não me trouxe aqui à toa. O que o Senhor quer de mim? Abri os olhos e falei: Dona Pedrelina, a senhora quer ver alguém? E ela rapidamente me responde: Osvaldo. Gente, o povo que estava atrás de mim acotovelou, caiu, uma bateu a cabeça na porta. Foi uma confusão, eu não entendi nada. Aí elas já me puxaram para o corredor e falaram: Osvaldo é o irmão dela, e ele morreu tem 3 dias. Aí eu falei: tem quantos dias que ela está gemendo? 3. Mas a senhora vai falar para ela não sabe que o Osvaldo morreu. Eu falei: não só vou falar, como ela vai agradecer por eu estar falando. E eu cheguei perto dela e falei: Dona Pedrelina, deixa eu te contar uma coisa. Osvaldo voltou para Deus e deixou um beijo enorme, um abraço de gratidão para a senhora. E falou que a senhora foi uma mãe para ele, porque a sua mãe morreu muito cedo, né? Elas tinham me contado. E ele te deixou um beijo no coração e uma gratidão muito grande por tudo que você fez e pelo amor que você ensinou ele a ter. Ela parou de gemer, olhou para mim e pediu água. Eu falei: caramba, essa conexão toda que eu fiz, a mulher pede água de novo? Só que na hora que eu dei água, ela pediu água de novo. Aí eu falei: de novo? Eu tenho sede de água viva. Eu também quero ir para onde Osvaldo foi. Ali eu entendi tudo. 102 anos. Não mexi, não otimizei a analgesia, não precisei mexer em nada. No outro dia, no final do dia, a família liga para Jaque, nossa enfermeira, e fala que Dona Pedrelina tinha voltado para Deus. Aqui eu vou ter que passar um pouquinho mais rápido, porque eles já me deram pouco tempo. Isso aqui é um vídeo antigo, mas olha que bonito o respeito à vida. Vai virar o vídeo, gente, não deu tempo de eu desvirar. Esse paciente estava obstruído e a filha tinha acabado de nascer no dia anterior. E ele queria ter conhecido a Ana Esther. É uma pena que está virado. Foi a surpresa que eu fiz para ele.
Esse é o filho. Repara nesse filho, gente. Outro filho. Vocês não conseguem ver, mas ele está chorando porque viu a filha. Ele falou para mim que não ia ver a filha em vida. Outra mãozinha? Cadê a outra mãozinha? Vamos pegar a mãozinha? Ah, não. Deixa eu tirar o soro aqui para ficar melhor com o senhor. Quer pegar a mãozinha? Pode pegar. Não tem problema, não é isso, minha filha. Graças. Quer falar alguma coisa para ela? Quer, Vandemir? Muito amor, né, Letícia? Eu vi que o filho estava chorando. Eu enxugo a lágrima dele. Que família linda, né? Que presente de Deus, né? Vamos agradecer o Senhor esse momento, né? Vamos agradecer o Senhor esse momento. Vanderlei morreu 3 horas depois. A Fundação Presente nasceu aqui. Eu tinha um diretor espiritual chamado Padre Tchãozinho, que em 2003, eu perguntei para ele: padre, eu acabei de alugar o espaço, Jarbas está pagando o aluguel da casa pequenininha, com 7 leitos, mas eu chego lá, tem gente no teto, no telhado, na porta, eu não tenho suplemento para todo mundo, eu não tenho remédio para enjoo para todo mundo, eu não tenho peruca para todo mundo, eu estou com medo, eu sou tão pequenininha, por onde eu começo? Ele pôs a mão no meu ombro e falou: por você e por mim, minha filha, porque tudo que é pequeno se agiganta, se é vontade de Deus. Em 2003, por causa de seu Leonardo, eu abro esse espaço tão pequenininho e depois eu busco um terreno maior e construo a Associação Presente. E aí, em 2019, eu fui atrás de outro terreno para construir o Hospital de Cuidados Paliativos. Mas, de novo, não tinha dinheiro. E eu ganho audiência com o Papa Francisco. Quando eu fui para o Vaticano para ter uma audiência com o Papa Francisco, ele me perguntou: o que é que te trouxe aqui? Eu quero a sua bênção, porque eu quero construir um hospital para as pessoas voltarem para Deus com dignidade, se sentindo importantes, respeitando o sagrado delas. Papa Francisco me deu a bênção, me deu o texto que eu estava rezando aqui hoje do lado do Dom. Um mês depois, eu recebo uma carta do Papa Francisco. Vocês não vão ver quem está aí atrás. E no corpo da carta está escrito assim: então, Papa Francisco retomava essa pergunta feita um dia à Madre Teresa de Calcutá: mas por onde começar? Por ti e por mim, respondeu ela. 19 anos depois que eu abro a primeira instituição, quando eu vou abrir a segunda, Padre Tchãozinho se conectou com o Papa Francisco e me trouxe a mesma certeza. 1 ano depois, eu inauguro o Hospital de Cuidados Paliativos. Custou 4 milhões de reais construir. A gente não tinha nem 50 mil. Ficamos em primeiro lugar no projeto da Eurofarma do Brasil. Ganhamos 1 milhão deles de cara para alavancar a obra. E Deus foi mandando o dinheiro, foi mandando. Em 1 ano e 1 mês, a gente estava com a obra pronta e linda. Por isso eu queria trazer algumas observações para nós que somos médicos. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade, o privilégio de poder ir à França, nunca deixo de ir a Lisieux. Thaís e eu somos apaixonadas por Santa Teresinha. Mas a coisa que mais me fez apaixonar por Teresinha é a mesma via que me fez apaixonar por Jesus Cristo: a humildade. E esse é o problema de nós médicos, porque o problema de nós médicos não é a comunicação difícil para fazer para o paciente. Não é a nossa impotência, que é o que eu mais escuto entre os colegas. Ai, Príscila, o que você faz é muito pesado. É uma sensação de impotência muito grande. O problema do médico não é a impotência diante de um diagnóstico difícil. Sabe o que é? É a onipotência. Esse é o nosso problema. A gente acha que a gente sabe demais.
A gente acha que a gente é mais inteligente do que o outro. Esse é o problema que gera sofrimento, é a nossa onipotência, não é a nossa impotência. E por isso, que alinhado com o que o Dom Antônio falou, o Papa João Paulo II traz para a gente, além da força da família, que eu acho que isso foi uma digital tão forte do Papa João Paulo II, mas ele fala que o amor ensinou tudo para ele, como ensina tudo para a gente. Som, Nadi, Madre Teresa de Calcutá. Nadi, Nadi sou eu. Não tenha medo. Estou aqui com você. Um passarinho viu Jesus na cruz. Ele notou os espinhos na testa dele. Então o passarinho voou para tirar um espinho. Mas enquanto o tirava, ele quebrou a asa. Asa? Quer água? Nadi? E o passarinho voou. Que privilégio a gente ter um leito de morte, onde alguém nos oferece água, enxuga as nossas lágrimas, pega na nossa mão e fala: eu estou aqui com você, pode voar. Opa, vou voltar aqui, porque eu sei que meu tempo acabou, mas então pelo menos para mostrar para vocês o fruto. Amanhã eu vou contar para vocês, quem for vir, por que o Hospital de Cuidados Paliativos se chama Jesuína Rosa Silva, tá? Aqui um pouco da nossa equipe multidisciplinar, que agora há 2 meses a gente ganhou um capelão. Então a gente tem fonoaudióloga, fisioterapeuta, enfermeira, psicóloga, nutricionista, dentista. Cada vez está aumentando o nosso time. Aqui a associação e aqui o rosto. Então nós temos 2 fundações. E lembrar que essa frase fala muito para a gente. Não tenhamos medo, gente, porque a melhor maneira da gente prever o futuro é criar esse futuro. Essa é a melhor maneira. Esse foi nosso primeiro paciente do hospice, que nós tiramos ele de um... Vocês não vão acreditar. Ele estava em cativeiro. Uma pessoa prendia ele com cadeado o dia inteiro, pegava o cartão da Caixa Econômica dele, passou a terrinha dele para o nome dessa pessoa e se apresentou para a gente como grande guardião solidário dele. O que ele não sabia, esse rapaz, é que a gente no dia seguinte ia precisar gravar um vídeo. E a senhora que a gente ia gravar tinha acabado de voltar para Deus. E aí, sem planejar nada, eu falei: vamos voltar na casa de seu Manel. Até porque eu preciso saber se a dor dele foi controlada com o que a gente fez. Quando nós chegamos, qual foi minha surpresa? Um cadeado na porta. Eu achei que seu Manel tinha morrido, tinha ido embora, tinha saído. E aí eu falei: Jaque foi e falou: uai. E ela escutou um barulho. Aí ele foi e falou: não, tem que chamar o rapaz. Falou o nome do rapaz. Porque durante o dia eu fico preso. E aí nós entramos, o rapaz chegou completamente ensandecido, bravo, com a outra narrativa, diferente do dia que tinha nos convidado para ir lá, para a gente tirar a dor do paciente. Que certamente ele queria que o paciente vivesse mais, para ele ter mais acesso à aposentadoria dele, provavelmente. E nesse momento foi a hora que eu perguntei para ele: seu Manel, eu sentei seu Manel, eu quero te fazer um convite. Que tal o senhor vir morar conosco? Seu Manel, que no dia anterior não falava nada, só gemia também, ele disse a seguinte frase: não é que eu vou mesmo? Seu Manel não era bobo não, gente. Ficou 42 dias conosco e morreu com o radinho,
que ele queria. Achamos a sobrinha em Pedra de Maria da Cruz, um lugar onde Judas perdeu as meias, para ele passar o terreno. Anulamos o que o cara tinha feito, chamamos, fizemos toda a curatela jurídica para isso, arrumamos os dentes dele, porque lá é um espaço para realizar sonhos. A gente olha a nossa sala de fisioterapia, nosso consultório odontológico, olha, nossa capacitação com a unidade básica de saúde, todo mês a gente faz. Resgate de sonhos, essa senhora queria um culto evangélico antes dela ir embora, e me pediu isso quando nós conseguimos controlar os sintomas dela. Eu queria muito fazer um culto, e a gente tem um teto retrátil, então a lua estava cheia, estava linda, nós levamos o pessoal da igreja, o violão, e quando acabou, e eu falei, ó, aqui a menina cantando, quando eu acabei de falar agradecendo, ela pediu o microfone, e ela agradeceu que o céu era ali. Antes dela subir para o céu, ela sabia que ali era um pedaço do céu. Não vai dar para contar as histórias. Isso é um trabalho que a gente faz há 13 anos. Esse é o padre que trabalha comigo, padre Rodolfo, que é psiquiatra, trabalha comigo, padre Ivan. Todos os eventos que eu faço, sempre a gente começa com oração. Sempre. A gente entrega para Jesus o que a gente vai fazer. Esse evento foi premiado já no Brasil pelo Conselho Nacional de Saúde. Todo mês de abril, referente ao dia 8, que é o Dia Mundial de Controle do Câncer, eu faço um mutirão de prevenção do câncer. Nós começamos com 6 pessoas. Esse ano nós tínhamos 320 pessoas trabalhando. Médicos de São Paulo, Paraná, Belo Horizonte. As pessoas dão um nome, se voluntariam para ir trabalhar. E a gente passa o dia inteiro, de 7 da manhã às 7 da noite, atendendo 4.000 pessoas em um dia. De quase 30.000 pessoas que nós já fizemos o atendimento, nós fizemos 341 diagnósticos precoces de câncer, 5 frentes: câncer de mama, boca, pele, colo de útero e próstata. É um orgulho muito grande a gente ter esse evento lá. Estou terminando, aqui é a história de seu Irai, um senhor que chegou na segunda-feira no hospice, e as meninas me ligaram, já no final da noite, já eram umas 10 horas, Priscila, esse paciente vomita, está obstruído. Quem sabe, né, o que é obstrução de câncer de pâncreas, nada para. E eu estou sem saber, vou sair do plantão e esse paciente vai ficar com a enfermeira. E eu dei uma sugestão do que tinha que fazer e falei, amanhã vocês me atualizam. A terça foi um dia muito apertado para mim, acabou que ninguém falou nada. Quando eu chego quarta, que é meu dia do atendimento voluntário dos cuidados paliativos, eu pergunto a uma das médicas, eu estou vendo que tem gente no quarto 1, quem ficou no lugar do paciente de segunda? Não, é o próprio paciente, e ele está ótimo, e quer te conhecer. Um homem que era pedreiro, seu Irai, me chamou e declamou para mim em Santo Agostinho. A margem. O senhor sabe que lindo que é isso, né? Declamou todo o poema A Margem. Eu fiquei arrepiada. Aí eu agradeci, na hora que eu saí, ele voltou, ele puxou minha mão de novo e falou, doutora, isso aqui é muito bonito, aqui a gente é muito amado. E eu melhorei quando a senhora mandou um rapaz aqui de noite, na madrugada, e pôs a mão no meu rosto, e puxou minha coberta, e falou para eu não ter medo, de morrer. Aquele rapaz, de verdade, me fez perder o medo da morte. A senhora podia pedir ele para voltar aqui de novo para eu agradecer? Meu coração estava 160 por hora. Eu pisei para trás, cheguei lá fora, sentei e comecei a chorar. Olhei para o céu, que lá também é retrato, porque eu gosto que as pessoas se conectem com o céu. Olhei para o céu, dessa vez não tinha lua cheia, mas tinha um céu estrelado, e falei, Jesus, que visita bonita na madrugada que o senhor fez. Aqui a história, é o último do slide. Tem como passar esse vídeo para mim, gente? A história desse homem, seu Aristides. Januária é um lugar perto do Rio São Francisco. Anos atrás, quase 3 décadas antes desse dia, ele estava no barquinho andando no Rio São Francisco com a mulher e os 3 filhos. 2 filhas, o filho, o Roberto e ele. A mulher e a filha morrem porque o barco vira. Sobra ele e o menino de 5 anos. Ele não deu conta, ele deu esse menino. Ele ficou tão perturbado, e eu não estou aqui para justificar. É possível passar o vídeo? Você passa para mim?
Eu tenho que apertar? Faça para mim. Tão perturbado que o filho foi embora, foi dado, foi para o interior de São Paulo. 28 anos depois, seu Aristides descobre um câncer. E nós temos um prontuário no hospice que é chamado Prontuário do Amor, onde a gente coloca a comida favorita, o time de futebol, um tanto de coisa. E a última coisa do Prontuário do Amor é um sonho a se realizar. E ele escreveu que queria rever o filho Roberto antes de morrer. O filho chegando. Demorou, mas chegou. Olha que bonito que ele vai falar para o filho. Eu te amo tanto, meu filho. Pensei que eu não ia te ver mais. Eu pensei que eu não ia te ver mais. A história é longa, o vídeo é longo, não dá tempo de eu mostrar. Ele também morreu no dia seguinte. Mas realizou o sonho de rever o filho. E tirar do filho aquele buraco, aquela lacuna desse filho achar que ele nunca foi amado. Porque nós, filhos, somos rápidos para julgar os nossos pais. E lentos para compreender que eles tiveram uma história, que eles também tiveram dores. Que como homem e mulher, eles também erraram, mas como pais, foi o que eles deram conta de fazer. E o Roberto não queria ir quando as meninas ligaram, a assistente social ligou, não. Aí elas me falaram, doutora, notícia ruim, a senhora não gosta de não, mas Roberto falou que não vem, que o pai não representa nada para ele. Eu falei, acha a mulher. Gente, coisa mais maravilhosa do mundo é que quando o homem não quer uma coisa, você vai na mulher que você vai conseguir. Eu não sou de desistir fácil. Eu liguei para a mulher e falei com ela, me ajuda. É o sonho dele. É rever esse filho antes dele voltar para Deus. E ela convenceu o marido a sair do interior de São Paulo, ir para a associação e rever o pai. Aqui, eu sempre gosto de retratar as mãos, que eu confio e que cada um tem um significado para mim, mas essa mão teve um significado muito especial. Um ano depois, que ele voltou para Deus, eu troquei a foto do meu consultório e coloquei ele comigo e disse para ele, papai, daqui para frente, meu coração, já que eu não tenho você mais no nível dos meus olhos, meu coração vai ser só alegria. Meu coração já passou o luto, meu coração agora é fazer o melhor que eu puder para honrar os caminhos que o Senhor abriu para mim. E coloquei a foto que ele mais gostava. Esse dia foi um dia que eu abri o congresso em Montes Claros, que eu levei o Drauzio Varela para abrir, e fiz um jantar lá em casa. Quando o Drauzio saiu, eu falei assim, papai, o senhor gostou de conhecer o Drauzio? Ele olhou para mim e fez assim, meu pai era caminhoneiro, gente, um homem extremamente simples. Fez assim para mim, ô minha filha, isso não muda nada na minha vida. Sabe, Prícila, a coisa mais fina do mundo não é dar o que a gente tem, é dar o que a gente é. E isso, minha filha, você está fazendo direitinho. Obrigada, gente.